Graças a Deus. Por favor, mais uma vez, irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Sei que é uma noite que Deus falará aos nossos corações. É uma noite também que nós vamos orar hoje. E clamar a Deus para que Deus nos ajude. Eu estava meditando nesses dias que a gente estava lá no encontro de casais. E eu vim preparado com uma mensagem, minha agenda está até ali. Daí eu rabisquei algumas palavras aqui num papelzinho. Porque é isso que Deus ardeu no meu coração. Não queira entender tudo. Não queira entender tudo. Senão, você pira. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não queira entender tudo. Não queira entender tudo. Tem coisa que é mistério, né, pastor Derson? Tem coisa que pastor Paulo está aí, pastorzão. Deus abençoe. Parabéns, pastor Paulo. Vou deixar para essa semana que vem a gente fala sobre isso, aqui do púlpito. Um trabalho maravilhoso na liderança dos casais, dos casados da igreja, Ministério de Casais, ele e a sua esposa. Criança, 21 dias de vida, ele levou lá, a criança foi abençoada. E Deus abençoe nosso pastor, nós amamos muito, mas muito, muito, põe muito nisso. Sua vida, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. Viu? Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Exclamação. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o teu nome por essa noite aqui na tua casa. Pedimos-te, ó Deus, que tu nos dê a iluminação, que tu venhas abrir os nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da tua lei. Fale conosco, Senhor, nessa noite. Eu sei que tu has de falar conosco. Eu estou nas tuas mãos, nós estamos nas tuas mãos. E nós queremos ouvir a tua voz. Voz que consola, voz que conforta, voz que levanta, voz que restaura, voz que vivifica, voz que traz vida. Fala conosco, Senhor, porque queremos sair daqui com o coração abençoado pelo poder da tua palavra. A tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Não queira entender tudo. É verdade que nós, nesta vida, passamos por processos. E quando eu falo processos, eu falo de coisas complicadas, por situações que muitas vezes nós não entendemos. Eu, por inúmeras vezes, me peguei dizendo, conversando comigo mesmo, e dizendo para mim mesmo, não estou conseguindo entender nada. Muitas situações da vida da gente, e a gente como pastor, pode falar isso com autoridade, porque todos os dias a gente recebe gente no gabinete que começa a expor o coração, começa a abrir o coração, e essas pessoas nos procuram porque precisam ouvir uma resposta, precisam ter um norte, precisam achar o caminho
certo para resolver os seus problemas. E eu estou consciente que nem tudo nós temos uma resposta. E eu posso ser sincero com você? Tem pessoas que muitas vezes vão para o gabinete pastoral e desabafam, e choram, e abrem o coração, rasgam os corações, porque estão angustiados, estão amargurados, estão deprimidos, estão achatados pelas lutas e provações desta vida, e no final, quando eles acabam de falar, e isso dura normalmente 1h15, a pessoa falando e vomitando todos os seus problemas, e a gente, quanto pastor, quando a gente ouve essas pessoas, a gente fica assim: Senhor, que esta pessoa não pergunte para mim o que eu tenho que fazer. Porque normalmente caem nos jargões, nos clichês, nas respostas já arranjadas. Normalmente a gente diz para as pessoas: olha, irmão, irmã, o teu problema se resolve com oração. A pessoa sabe que o problema dela se resolve com oração. Ou então, irmão, o teu problema se resolve com 7 semanas de campanha de oração. Sabe o que você deve fazer, minha irmã? Participar do Ministério de Libertação da igreja. Eu acho que se você preencher o questionário de libertação, eu tenho certeza que todos esses capetas que têm se levantado contra você, vai se retirar pelo poder do nome de Jesus. Você precisa passar pelo Ministério de Libertação. Mas na maioria das vezes, nós como pastores nos sentimos na obrigação de dar uma resposta. Quando na verdade nós não temos uma resposta. Porque tem coisas, Branca, que a gente passa na vida que a gente não entende por que está passando. É um câncer que chega de forma inesperada. A saúde estava indo bem, quando de repente você recebe um diagnóstico que há um probleminha aí. E normalmente o médico apavora. E diz: olha, é um linfoma, é um câncer, e muito provavelmente você vai ter que fazer sessões de quimioterapia, radioterapia, e a coisa é meio complicada. Se você crê em Deus, comece então a depositar e pedir para Ele operar um milagre. Normalmente é uma crise que chega na história da vida da gente, que faz com que a gente perca todos os nossos bens. E a gente fica nessa ânsia, na perspectiva de que Deus vai nos restituir tudo aquilo que nós perdemos. E Deus pode realizar isso. Mas muitas vezes nós queremos respostas do porquê nós estamos na situação que estamos. Aí então nós perguntamos para nós mesmos: por que nós estamos passando por isso? Aí vem uma outra pergunta: por que Deus está permitindo que eu passe por isso? E eu sei que você já falou, como eu já falei também: Senhor, eu estou fazendo as coisas tão certinho, estou orando, estou jejuando, estou entregando dízimo, Senhor, estou ofertando, mas eu quero uma resposta aí, e Deus não te deu uma resposta, e não adianta eu tentar te dar uma resposta. A única coisa que eu posso te dizer, que os juízos de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é vasto demais para essa cabecinha inteligente aqui, pobre de marré-marré. Não dá para entender Deus. Não dá para compreender Deus. Uma coisa dá, e é certo: Ele está reinando soberanamente. E quando a gente pensa que vou me arrebentar, Deus já decretou do trono: você vai triunfar. Quando a gente olha para a situação e vê que não há uma saída sequer, e a gente está dizendo: eu desisto, me recolhe, me leva, Deus está dizendo: e agora que eu vou começar a boa obra na vida de você? Não dá para entender Deus. É tão profunda a ciência, o conhecimento, a soberania de Deus, que a minha mente não consegue alcançar.
Deus, a Bíblia diz, que conhece o nome de todas as estrelas de todas as galáxias. Deus sabe a hora certa que o teu coração dispara. Deus sabe do que há de trás, por trás de cada lágrima que sai dos teus olhos. Deus sabe. Deus está atento às orações e aos gemidos de cada um de nós. Deus cuida das galáxias e Deus cuida de uma formiga pequenininha que está andando lá na selva amazônica agora. Deus conhece uma por uma. Só que a nossa mente limitada se desespera quando a situação está diante de nós. A gente começa a dizer: Deus, eu vou morrer. Bom, isso vai mesmo. Cedo ou tarde vai. Deus, o Senhor não vê? O Senhor não vê que eu vou perecer? Eu quero dizer isso da parte de Deus para o teu coração. Deus está vindo andando por sobre as águas. Diga para o teu irmão: Deus está vindo andando por sobre as águas. O milagre vai ser maior do que você imagina. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele tudo fará. Deus reina soberanamente e os olhos do Senhor estão atentos ao coração e ao gemido de cada um dos que estão aqui nessa noite. Nenhum dos que estão aqui nessa noite vão sair daqui sem receber da parte de Deus. Levante a tua mão, dê um glória a Deus bem forte. Segunda coisa que Paulo nos mostra aqui, que há um disparate da soberania de Deus sobre a nossa inteligência. Você pode até formular dizendo: vai ser assim, eu tenho certeza que Deus vai operar assim. Só que Deus olha para a nossa pobreza intelectual e diz o seguinte: tá bom, você até tem razão, mas eu vou fazer de formas e maneiras que vocês não vão conseguir entender. Vocês vão olhar para trás e vão dizer: como foi que aconteceu isso? Aí você vai entender que Deus é o Deus que trabalha de formas e maneiras que nós não conseguimos entender. Portanto, o que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos pobres, impotentes, diante desse Deus que é rico em sabedoria, que é rico em ciência, que é rico em controle de tudo e de todos, e que na sua mão há força e poder. A Bíblia ela usa muitas palavras poéticas. E o salmista disse que a terra para Deus é o estrado dos pés dele. Então você imagine Deus usando a terra como um puff. O nosso Deus é grandiosíssimo, é todo poderoso. Não é o Timão que é todo poderoso, não. Não é o homem que é todo poderoso, não. Todo poderoso é Deus. Só Deus é todo poderoso. Só Deus toca onde eu não posso tocar. Só Deus entra onde eu não posso entrar. Só Deus opera coisas que eu não consigo operar. A Deus seja honra, a Deus seja glória, a Deus seja louvor, porque Deus vai realizar coisas espantosas na história da vida da sua igreja. Paulo reconhece que Ele é eterno. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Para Deus não cabe foi e nem será. Para Deus é sempre é. Diga para o teu irmão: Deus é. Olhe para cá. O teu amanhã para Deus já é hoje. Quando você nasceu, a tua vida já estava toda aberta diante de Deus. Deus sabe de todas as pisadas na bola que você deu. Deus sabe de todas as pisadas na bola que você dará. Deus sabe de tudo que você falou. E de mim também. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que você pensou hoje. Deus conhece todas as quinquilharias que há no baú mais profundo do nosso ser. Deus sabe. Deus sabe das nossas maquinações. Deus sabe dos nossos ódios.
Deus sabe dos nossos mimos, Deus sabe do porquê nós queremos essa vitória, para esfregar no rosto dos nossos inimigos. Deus sabe todas as razões. Diga para o teu irmão, Deus sabe de tudo. Ele sabe até de coisa que ele não gostaria de saber, mas sabe. E para Deus não tem esse negócio de tampar os ouvidos e dizer, não quero ouvir, porque Ele ouve. De não querer ouvir, é quando eu era adolescente, que o meu irmão brigava comigo, ele começava a falar besteira, dizia lá, 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 ele falava mais alto, eu lá, 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 lá. Mas para Deus não. Deus vê coisas que Ele nunca gostaria de ter visto. Em mim, em você, em nós. Ele vê tudo e vê todos. Isso é bom e é ruim. É ruim porque Ele vê o que não presta. E é bom porque Ele vê aquilo que nós necessitamos e precisamos. Ele vê tudo. E se Ele vê, Ele está atento e vai te dar vitória. Diga para o teu irmão, tranquilize o teu coração porque o nosso Deus é eterno. O texto sagrado diz, olha, quem deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? Irmão, tudo que você tem, tudo que você é, veio de Deus. Não, pastor, eu que conquistei. Você conquistou porque Deus te deu saúde. Não, eu que fui para a luta. Você foi para a luta porque Deus te deu saúde. Porque Deus te deu forças na perna. Porque Deus te deu bons ouvidos, bons olhos. Não, pastor, eu sou o que sou porque eu malho. Você só malha e tem músculo porque Deus te deu. Porque se Deus resolver tocar em você, você definha numa cama. Se você é o que é, se você tem o que tem, porque veio de Deus e volta para Deus, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele reconhece, diante da sua impotência, do onipotente, diante do onipotente, Ele reconhece que tudo que temos e que somos, veio dEle, e tem que voltar para Ele. Deus vai te dar vitória, mas é vitória para a honra e glória do nome dEle. Deus vai libertar o teu filho, mas é para a honra e glória do nome dEle. Deus vai operar milagre financeiro na história da tua vida, mas você vai glorificar a Deus por ser o Jeová Jireh, que provê todas as coisas para você. Deus vai abrir as portas, Cláudio, mas para que o testemunho de Deus, o testemunho seja lido aqui, para que Deus seja aplaudido, glorificado, reverenciado e exaltado, porque veio dele e vai para ele. Deus tem te dado dons, talentos, mas para você usar tudo para o louvor e para a glória dEle. Deus me deu uma mulher maravilhosa. E eu sei que Deus me deu para me testemunhar que Ele me deu, apesar da minha falta de beleza. Deus foi bom comigo. E eu tenho que glorificar Deus pela esposa que Ele me deu. Deus me deu 2 filhos maravilhosos. 2 filhos temente a Deus, que aprontam. Se eu falar que não, claro que aprontam. São crianças, adolescentes, mas são 2 filhos preciosos, lindos, a cara da mãe. E todas as vezes que eu olho para eles, eu levanto a minha mão para o céu, no meu coração eu digo, bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor me deu 2 filhos lindos, maravilhosos, frutos de um amor que vai durar até o arrebatamento da igreja ou até que a morte o separe. Quando eu olho para minha esposa, não tem como eu dizer que fui eu que ganhei, que fui eu que conquistei. Quando eu olho para os meus filhos, não há como eu dizer que fui eu que fiz bem feito. Foi Deus. Quando eu olho para os meus pais e os vejo cantando, meu pai com as deficiências dele, minha mãe com os problemas de saúde, eu levanto a minha mão para o céu e dou glória a Deus, porque conseguiu educar 7 filhos no caminho do Senhor. Quando eu olho para o meu pastor, pastor Rogério, eu sou
privilegiado e glorifico a Deus por andar ao lado de um homem de Deus, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu dou testemunho do caráter dele. Quando eu olho para o ministério, eu tenho que glorificar a Deus. Quando eu olho para o coral, a orquestra, os outros corais, os ministérios da igreja, a diaconia da igreja, os membros desta igreja, eu só tenho que levantar a mão para os céus e dizer: bendito seja o nome do meu Deus. Quando eu olho para alguns amigos aqui, eu louvo a Deus porque eu tenho amigos leais. E isso não tem preço. É por isso que eu levanto a mão para o céu e digo: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu e o Senhor recebe a glória por ter essas pessoas tão amadas do meu lado. Em último lugar, Paulo, ante a sua soberania, convida a todos nós, não a entendermos o processo, mas adorarmos a Deus no processo. Tem uma dica para você da parte de Deus. Ao invés de tentar entender o porquê, começa a adorar ao Rei. Paulo faz alguns questionamentos: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que dele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Paulo estava dizendo o seguinte: não estou entendendo nada. Não adianta eu tentar entender. Eu estou preso, estou escrevendo para um povo que é fiel, que está sendo devorado pelos leões nas arenas, aos olhos do imperador Nero. Estão morrendo, sendo devorados, crianças, jovens, adolescentes, senhores, estão morrendo porque não negam a fé, estão sendo dilacerados por ferozes leões, eu preso, eles sendo devorados. Não dá para entender a tua mente, Senhor. Portanto, ao invés de questionar, eu vou me prostrar e vou dar glória a Deus eternamente. Amém. É o que nós temos que fazer. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. O profeta Isaías diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Olha o que Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Olha essa palavra profética e guarda isso no teu coração. Com alegria saireis deste culto, e em paz sereis guiados durante essa semana. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do processo do espinheiro crescerá uma bela árvore, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isto será para renome do Senhor, por sinal eterno, que nunca se apagará. Vai lançando a semente de adoração, porque Deus já preparou uma grande colheita de vitória para a sua igreja. Adora a Deus comigo, esse louvor em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em
Diga isso forte. E os teus ouvidos, Oh, aleluias. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, A alegria vem pela manhã. mas a alegria Isso, declare isso na autoridade do nome de Jesus. Oh, Senhor. és Deus de perto e não de longe. No campo dastes, tu és fiel. Deus aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga, sei que os teus olhos, ó Deus, Sei que os teus olhos creia, meu irmão e minha irmã, sempre atentos, que os olhos do Senhor estão atentos. Eles estão atentos ao teu gemido, à tua dor. Oriandarabalás. e os teus ouvidos Oh, aleluia. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Isso é profético. Oh, é profético isso. mas a alegria vem de manhã. Deus de perto. Deus de perto Oh, aleluia. e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Oh, bem forte, diga Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Você quer ver o impossível? Então creia, querido, creia. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas,
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é fiel.